Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre a Roma Antiga, período esse que vai ser conhecido na história, né? E eles vai gerar influência até os dias atuais, especialmente quando o tema é sobre o direito romano, que gerou uma influência aqui tanto no Brasil como na história da humanidade. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História e hoje iremos falar sobre a Roma Antiga. Um período que é bastante complexo, ele é bastante denso. Eu pretendo aqui futuramente trazer um vídeo de cada parte explicando. Agora iremos fazer um aparato geral de forma mais intensiva mesmo, para nós extrairmos o que é necessário para a gente resolver questões de prova, para entender o contexto geral. Não entrarei em cada detalhe, em cada momento, senão esse vídeo daria aqui por mais de 1 hora. Porém, a gente vai extrair aquele resumão básico para a gente entender o que é importante para resolver questões sobre Roma Antiga. Em primeiro momento, é sempre importante destacar que Roma, ela não tem uma história linear, ela não começa aqui e termina aqui. Roma tem várias fases, vários contextos, são séculos e séculos. Então, a história nada mais é do que esse homem em movimento, do que esse ser humano em movimento. Então, a estrutura social, ela se modifica, o período social se modifica. E iremos falar desse ponto de vista. Roma é dividido em 3 pontos. Primeiro é a monarquia, que ela vai de 753 a 509 a.C. Lembrando que antes de Cristo é dessa forma assim decrescente. Depois nós temos a república. A monarquia era aquele período pequeno, onde é que eram pequenos clãs, pequena família. Quando nós adentramos a república, né, quando o Senado ele proclama a república ali, né, eu já irei explicar ali com o último rei etrusco, o soberbo, né, tá aqui no soberbo, nós adentramos o que, né, o período da república, um período de expansão, onde é que Roma começa a se expandir e se alastrar novamente. E esse período vai de 509 até 27 a.C., onde é que Roma vai proclamar ali pelo Senado o Império, e aí nós temos de 27 a.C. até passando para depois de Cristo em 476 depois de Cristo, né, com a queda de Roma, a queda do Império Romano do Ocidente, que vai ficar só o Oriente, né? E desse momento nós temos a formação do feudalismo sendo atribuída ali na Europa. Esses pontos são muito importantes para a gente entender que qual contexto nós estamos falando, né? As questões sobre Roma, ela quer saber se você sabe o que é o significado de república, o que é cidadania romana. Esses pontos são muito importantes para a gente entender a diferenciação, né? O Enem é um vestibular que ele preza muito se o candidato tem a competência de entender as rupturas, de entender as continuidades, de entender a comparação, até porque as sociedades elas não são a mesma que a outra, então às vezes falar o mesmo nome não significa o mesmo significado. Esses pontos são importantes para nós resolvermos questões na hora do vestibular. E um primeiro ponto muito importante que eu gosto de trazer, né, é o conceito de cidadania romana, que diferencia de cidadania grega. A cidadania grega, lá na Grécia Antiga, era restrito a quem? Né? Aos homens acima de 21 anos, que desdenham de uma renda. Não poderia ser considerado cidadão aquele que fosse estrangeiro, mulheres, ex-escravizados. Então, esse conjunto de cidadania lá para a Grécia Antiga diferencia da Roma Antiga. Dentro da Roma, nós temos o conceito de cidadania restrita ao quê, né? A ideia do patriarcalismo, do pater-família. Se o casal ele for romano, logo em seguida, né, o seu fruto, né, que é o seu filho, ele também é considerado romano. Um ponto muito importante, né, que a gente entende como a estratificação social, né, eu já irei falar também desse ponto, é o que, né, que para você ser romano, você não precisa desdenhar de uma classe social. Você pode ser romano se você for filho de romano. Olha como é que já se diferencia um pouco a ideia, né, de cidadania, como nós falamos ali na Grécia Antiga. E esse ponto é muito importante, esse mecanismo, ele é muito importante para nós resolvermos questões. A estratificação social, quando a gente pensa lá na Roma Antiga, como a sociedade ela se organizava, ela era dividida entre patrícios,
e os plebeus. Os patrícios, quem eram os patrícios, né? Era essa aristocracia, era quem detinha as terras, quem detinha o poder econômico, até porque terra era sinônimo de poder econômico. E era restrito o patrício àquela população menor, claro, aquela população mais rica. Depois nós temos o plebeu, né? Os plebeus que era essa população mais pobre. Essa população, né? Claro que a plebe, ela vai se modificando. O que é o plebe na república, os plebeus na monarquia e no império se modifica também ao longo do tempo. E aí, que é durante a república, olha que ponto importante, que os plebeus, eles ganharam mais direitos. Eu já irei falar isso um pouco mais para frente, né? E aí, um outro ponto também muito importante, né, que foi durante esse processo da República, que vai ser constituída uma assistência jurídica romana. O que isso significa, né? Ali, quando nós temos a monarquia era muito pequena, era muito restrita, ela era dividida, né, por 7 reis. Lembrando que essa monarquia, ela não era utilizado de forma o quê, né? De forma hereditária. Era o próprio Senado que ia lá, votava para um rei adentrar o poder. Eita. Desculpa, pessoal, caiu aqui minha câmera. E aí, lembrando também que o quê, né? Que esse Senado, que esse rei que era subir ao poder, ele poderia ser deposto. E um ponto muito importante eu gosto sempre de destacar o que, né? Que o Senado, ele é uma instituição social dentro de Roma que ele vai sobreviver ao longo de toda a história romana. Claro que vai perder muita força ali no Império, mas não deixa de existir o que é o Senado. Um outro ponto também, né, que é importante destacar o que, né, é que lá na monarquia, as leis, elas eram muito orais. E claro, né, era aquela lei famosa, olho por olho, dente por dente. Se um cidadão romano, né, roubasse, ele era preso, ele era morto. E aí isso vai se modificar um pouco dentro da república, que eu já irei chegar para vocês. Então, entender a cidadania romana, né, é importante destacar um pouco dessa parte, certo? Dessa ideia, dessa divisão social entre patrícios e plebeus. E essa assistência jurídica que vai dar mais direito para a população romana. E claro, né, mais para frente o Senado ele vai dar um golpe em cima do Júlio César, quando essa assistência ela crescer muito, alastrar muito. O Senado, né, a política romana, já entrando num outro tópico, a política romana ela era dividida em alguns pontos muito importantes. Nós tínhamos o Senado, e claro, né, o poder legislativo, o Senado, ele era composto só por patrícios, plebeus não poderiam participar do Senado romano, então já entendemos essa dificuldade social, né? Se o Senado é ele que produz as leis, ele vai criar leis ao seu favor. E é óbvio, né, que uma sociedade de modo produção escravista, já irei falar também, né, aquela população ela vai se sentir pressionada a querer mais direitos, já que o poder está restrito ali no Senado. O Senado da monarquia, ele constituía o quê, né? Essa formação de poder ir lá, legislar, de implementar os seus reis lá na monarquia, na república. Quando a república vai se alastrando, já irei explicar também, isso um pouco se modifica. Mas nós tínhamos o Senado, que era o poder legislativo, né? Nós também tínhamos ele que administrava Roma. Roma era administrada totalmente por esse Senado. Só que ao longo do tempo isso se modifica. Uma hora, né, quando eu irei falar sobre o tribuno da plebe, nós vamos ver que esse Senado vai começar a dividir e equilibrar o poder. Um outro ponto que é muito importante destacar quando a gente fala sobre essa história de Roma é o modo de produção. E eu lhe pergunto, né, o que é um modo de produção? O modo de produção ele é o sistema vigente que sobrevive, né, que ele se institui nas nossas relações sociais. A gente vive num modo de produção. Nós temos o modo de produção escravista que está restrito, né, à Grécia, a Roma. Passando isso, nós temos o modo de produção feudal, ali do feudalismo, né? E depois disso, nós vamos adentrar um novo modo de produção. Que modo de produção é esse? O modo de produção capitalista. É importante destacar que esse modo de produção ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Até porque a história ela não é uma coisa estática. A sociedade se modifica, as populações se modificam,
obviamente esse modo de produção ele vai se modificando. E aí nós temos outros modos de produção, como o modo de produção socialista, o modo de produção comunista. Nós chegamos, claro, né, nenhuma sociedade chegou ao comunismo, mas existe, pelo menos na teoria, um modo de produção socialista. E Roma, ele desdenhava um modo de produção que, né, escravista. O que isso significa na prática? A sociedade ela se estruturava, né, através do escravismo. Porém, isso que é importante na hora da prova. O modo de produção escravista lá na Roma antiga diferencia no período moderno. Por quê? No período moderno, o modo de produção escravista não era o modo de produção escravista. Nós tínhamos dentro do modo de produção do capitalismo, né, ali do colonialismo, a estrutura social, né, atribuída ao escravismo, mas não era um modo de produção. Porque também é importante destacar, né? O modo de produção escravista lá na modernidade era atribuído ao caráter de cor, ao caráter racial, ao caráter econômico, isso é importante destacar. Já no modo de produção escravista lá na Grécia, lá na Roma antiga, desculpa, o que é, né? Era o escravo feito por dívida, era o escravo feito por guerra. Como assim de dívida? Tínhamos um patrício que estava devendo algum plebeu e aí ele submetia a escravidão por um determinado tempo. Tínhamos também, ele guerreava, né? Quando falar sobre guerras púnicas, eu iria falar também um pouco sobre isso, né? Tinha guerra entre as nações. Nesse momento que se fazia escravo, aquela população ele era escravo. Muitos dos escravizados não adquiria também alguns cargos como professor, médico, entre outros cargos. Então a concepção da escravidão lá na Roma antiga, na Roma antiga, se diferencia do período moderno. Não significa que ele está em condição subalterna. Está sim em condição subalterna. Escravo é escravo em qualquer lugar. Eu não quero trazer aqui um cunho moral, dizer o que é melhor ou o que é pior. O que é importante destacar é a diferença, certo? Uma prova ela vai perguntar para você qual é a diferença. Você está vendo se é melhor ou se é pior? E um ponto muito importante é esse, é o caráter racial. Na modernidade, nós temos o caráter racial. Na Roma antiga não, né? Até porque a concepção de raça ela vai criar lá para o século XVI, século XVII. É uma coisa mais recente essa ideia de raça. E aí, um outro ponto que eu gosto sempre de destacar também é o período da República. O período da República, inclusive ele cai bastante no vestibulares, que vai de 509 a 27 a.C., é um período onde é que Roma vai se expandir, já que ela vai alastrar, ela vai crescer. E é óbvio que todo o império, né, que ele cresce, toda estrutura, todo local social que ele estica muito, ele alastra muito, ele não consegue se manter por uma única figura política. Até porque uma coisa que é muito grande, como é que você vai administrar tudo, esse território inteiro gigantesco? Imagina um contexto que não tinha WhatsApp, não tinha telefone, a comunicação era longínqua, demorava muito para você conseguir se comunicar. Então, dentro desse processo vão lançar outras concepções que eu irei falar já já, né? E aí, observando dessa forma, né, é bom destacar os conceitos, né? O que significa república? Res, que vem de res, que vem do latim, né, significa coisa. E pública significa público. A república ela foi proclamada, né, pelo Senado através do Tarquínio Soberbo, né, dado um golpe no Tarquínio Soberbo, que foi um rei, que ele teve um problema lá com uma filha de um patrício, o filho dele com a filha do patrício, que gerou uma confusão, usou uma palavra que eu não posso nem falar aqui agora, né, uma questão. E aí, dentro desse momento, o Senado, pensando em centralizar o poder, implementa a República. E aí, como a República ela já estava crescendo, essa população, a plebe, ela precisava de um certo tipo de algum aparato público, né? Porque imagina um império gigantesco, e esse império ele é sustentado também, né, pela coesão das pessoas, e se as pessoas tiverem criar várias revoltas entre si, não tem como manter esse império. Então começa a criar várias obras públicas, para o quê? Para a população justificar o poder, para que aquela população aceite de boa aquela república estar em funcionamento. E aí que entramos em outro ponto muito importante, que eram as guerras púnicas, que ela vai de 264 a.C. a 146 a.C. É o momento, né, que o exército ali da Roma, né, ele vai conquistar uma cidade ali no norte da África, que é Cartago. E um pouquinho importante a gente falar sobre esta conquista, né?
Essa conquista, ela representa, né, o mar Mediterrâneo, todo o comércio que os fenícios faziam ali. E aí, quando Roma adquire esse comércio, ele vai controlar o mercado ali dentro do Mediterrâneo. O Mediterrâneo ele é muito importante para pensar esse controle comercial. Quando o Mediterrâneo ele fecha, nós entramos no preciso do processo do feudalismo ali, né? Nós estamos falando o quê, né? As pessoas se comunicam pelo mar, faz trocas comerciais pelo mar. E ali Roma domina o controle do comércio. E aí começa a se atingir, né, cada vez mais desenvolver essa sociedade, crescer, né? Essa conquista significa isso, né? É o momento onde é que Roma chega também ali, né, no processo do helenismo, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Roma vai se expandir gigantescamente, certo? E aí, nesse momento que 495, a plebe observando, né, lembrando que os plebeus eram aqueles que não tinham dinheiro, né, observando que Roma está gigantesca, observando que precisam mais direitos, até porque lembra que aquelas leis lá, aquelas leis orais, que eu falo sobre dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? E aí que nós temos o que, né? O tribuno da plebe sendo implementado, que era uma assembleia que dividia poder com o Senado. Era uma assembleia que poderia ter um voto, era um cargo político, né? E aí dentro desse voto, né, o que é importante destacar, né, além desse equilíbrio do poder, é implementado o que nós conhecemos como Lei das 12 Tábuas. E o que é importante destacar essas leis das 12 tábuas, né? As leis das 12 tábuas, elas representam uma influência hoje em dia para o direito. Até porque Roma não foi o maior império da história. Nós tivemos vários e vários outros impérios, momentos muito maiores que Roma. Mas a influência de Roma, pensando para a história, ela é muito importante. E pensando em equilibrar esse poder, nós temos a lei das 12 tábuas. E o que isso significa, né? Eram leis, literalmente, de pedra, eram 12 pedras, estipulado o que, né? Leis para equilibrar o poder. Para o que, né? Para aquela população mais pobre, aquela população que utilizava, né, de crimes para sobreviver. Agora não, agora elas não serão mortas, elas serão julgadas. Então tem todo um processo de que, né, você equilibrar o poder. Então você percebe como é que Roma vai se modificando. Olha aquela Roma lá de olho por olho, dente por dente da monarquia. Agora é diferente, nós temos a lei das 12 tábuas. Isso é sempre importante destacar, né? Um outro ponto também, né, é a lei Canuleia. O que foi a lei Canuleia? Era uma lei que ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Antes era proibido a relação entre patrícios e plebeus. Só que agora não, com essa lei a gente pode misturar. Até porque, né, de certa forma, os plebeus eles estão ganhando uma ascensão social, eles estão crescendo. E aí que nós adentramos o que nós conhecemos o Império, essa fase final de Roma, que vai de 27 a.C. até a sua queda em 476 depois de Cristo. E é nesse momento que eu vou destacar dois pontos muito importantes. Primeiro é o chamado Triunviratum. O que isso significa, né? O Império ele já estava muito grande. Roma observou que ali na República que estava muito grande. Devido a uma instabilidade política, né, Roma vai o quê, né? Vai implementar vai proclamar o império. Por quê, né? Porque o que acontece? Nós temos essa gigantesca extensão de territórios e é utilizado o triunvirato para o quê, né? Para a gente dividir. Eram 3 reis, 3 cônsules que ficavam administrando. O primeiro triunvirato, né? Roma abdica do seu poder administrativo, né? Para o quê, né? Para controlar esse comércio. Nós temos o quê, né? Nós temos o Júlio César, o primeiro, desculpa. Nós temos o Caio também. O Caio, e mais um agora, que eu esqueci o nome, né? Que vai o quê, né? Que vai implementar dentro de Roma essa divisão de poder. E essa divisão de poder, ela é importante por quê, né? Porque agora o Império está sendo administrado por 3. Lembrei aqui agora, né? É o Caio Otávio não, desculpa pessoal. Nós temos o Júlio César, Marco Crasso e Pompeu. É eles que vão dividir esse poder entre eles, né?
Só que acaba que vai gerar um problema entre eles, um conflito entre eles, parece que um vai morrer e vai ter uma troca entre eles. E aí quem vai assumir o poder é Júlio César. Só que o Júlio César ele vai assumir como um ditador vitalício. O que eu quero dizer com isso? Lembrando que conceitos eles vão se modificando ao longo do tempo. O que nós entendemos de ditadura aqui no século, o conceito de ditador no século XX se modifica lá no período antigo. E ditador ele significa aquele cara que vai ditar as leis. É ele que vai administrar esse período inteiro, certo? Só que, lembrando que o Júlio César ele vai promover várias políticas públicas para o quê? Né? Para a população. O império estava gigantesco. Se dominava um território, aquela pessoa não era considerada cidadã. E aí o Júlio César ele implementava a cidadania, implementava obras públicas. Começou a trazer vários direitos para a plebe. E aí que trazendo esses direitos para a plebe, né? Então nesse momento que o Senado observa isso e dá um golpe no próprio Júlio César, armando para ele e assassinando o Júlio César. E aí nós temos o segundo triunvirato, né? Que aí vai subir o poder Otávio Augusto, né? Que é muito importante. Que ele vai fazer o quê, né? Ele vai tentar manter essa paz entre Roma, que nós chamamos de Pax Romana, né? Lembra que eu falei? Enquanto o Império, a República, ela cresce, o Império ele quer promover. E aí nós temos Otávio Augusto, né? Utilizando também a ideia da política do pão e circo. O que era a política do pão e circo? Sempre muito bom destacar, né? Tínhamos um coliseu ali em Roma, e aí depende muito do contexto, né? Eles vão colocar vários cristãos ali e vão né? E vão criar uma diversão para a população não ficar tanto preocupada com a política. E um outro ponto que é muito importante destacar, né, é o crescimento do cristianismo ali em Roma. A partir do século III depois de Cristo, né, nós temos o quê, né? A formação do cristianismo primitivo. Até porque a plebe começa o quê, né? Aquela população mais pobre, ela começa a enxergar dentro de si, né, várias soluções desses problemas sociais. Elas começam a se interagir. Só que o cristianismo ele começa a ganhar muita força dentro de Roma. Só que Roma ela era constituída como paganismo. E aí é nesse momento que Roma vai perseguir os cristãos ali dentro da Roma antiga. E aí que o Edito de Milão, em 313, olha como é que nós estamos falando já, a partir já depois de Cristo, né? Ele vai implementar que o quê, né? Que você agora pode ser cristão. Você pode ser cristão, não tem problema. Porém, precisa existir uma neutralidade. O império, ele não tem uma religião, né? Cada um pode exercer sua religião. E aí que o Edson de Tessalônica, em 380, olha, no século IV, desculpa, mais para frente, nós temos o que, né? Ele implementando, né? Observando que o cristianismo ele tá pegando todo mundo, as pessoas do império estão se tornando cristão, e é nesse momento que o Tessalônica ele vai transformar o império em quê, né? Em um local cristão. Agora é oficial, o cristianismo ele está dentro do Império Romano, né? E o paganismo agora vai ser perseguido. Uma hora perseguiu o cristianismo, outra hora o cristianismo perseguiu o paganismo, né? E aí um pouco mais para frente, em 395, nós tivemos a divisão do Império, né? Romano, aonde vai dividido no Ocidente e no Oriente, né? Uma capital em Roma e outra capital em Constantinopla, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Devido a esse processo, né? Onde é que Roma vai ter uma má administração, é um império muito grande, tem vários problemas sociais, tem várias questões políticas ali, e aí com essa divisão você se administra um pouco melhor. Foi uma forma também, né? Do imperador Dioclínio, o que, né? Conseguir manter a sua unidade territorial, até porque as questões econômicas maiores estavam ali no Oriente. E aí que nós temos o que nós conhecemos como invasões bárbaras. O que é invasões bárbaras, né? Claro que o bárbaro, esse conceito pejorativo, é atribuído ao outro, né? As pessoas que estavam de fora de Roma, observando que Roma era uma cidade muito bem estruturada, que você tinha muitas oportunidades de emprego, as pessoas começam a se migrar. Outros grupos sociais começam a se migrar. E aí, no começo, até que é ok, né? Só que eles começam a pedir a ideia de cidadania, começam a querer adentrar o império. E nós tivemos um segundo processo
de imigração, né? E aí Roma vai ficar muito plural, Roma vai ficar muito diverso. E aí o que acontece é que em 476 nós temos a queda de Roma, né? E aí nós já tínhamos até reis que já eram de outras famílias, não era necessariamente romano. Roma vai ter muita diversidade social, muita diversidade étnica ali dentro. E aí que nós temos Rômulo Augusto, né? Dividindo o império, né? E qual é o motivo? O motivo, né, é muito simples. Eita, Rômulo Augusto, desculpa, o do Acre. O motivo era muito simples. Existia uma má administração dentro do império por ser muito grande. Existia muita corrupção ali dentro desse império. Além de o que, né, de ter falta de controle e diversos tipos de invasão, nós temos o fim da Roma antiga. E aí que vai ser dividido em vários reinos, em vários ducados, e adentrar o processo que nós conhecemos como feudalismo. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Perdoe por algumas coisas técnicas, eu gosto de gravar assim como se fosse em sala de aula mesmo, então eu não faço nenhum corte. O que foi, foi. E é isso, beleza? E é importante destacar, né, que esse é um resumão para a gente entender as partes principais na hora de fazer uma prova. Se eu fosse falar sobre Roma, eu teria que falar cada divisão para cada aula separada. Mas eu pretendo trazer uma aula sobre monarquia, uma aula sobre república e uma aula sobre império. Show, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Me segue nas minhas redes sociais, eu sempre coloco na descrição. E é isso.